Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar essa mensagem referente ao 5º domingo após Pentecoste, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O texto base dessa nossa meditação é Mateus capítulo 11, versículos 25 até 30. Durante a mensagem nós vamos citando esses versículos. Vamos cantar junto com o grupo Vida.com o hino 162, 162, Amarás. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Versículo 25 diz: Por aquele tempo Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. O porquê dessas palavras iniciais de Jesus nesse versículo 25 tem a explicação nos versículos anteriores desse capítulo 11. No início desse capítulo 11 relata a prisão de João Batista e o envio de seus mensageiros a Jesus, com uma interessante pergunta: Você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Mateus 11, 3. E aí nos versículos seguintes, Jesus defende João Batista e mostra a todos quem de fato era João Batista, quem era este profeta excêntrico do deserto. No entanto, ao mesmo tempo, Jesus alerta para uma forte oposição das pessoas ao reino de Deus. E isto era preocupante. Ele diz, por exemplo, no versículo 12: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. A prova desta oposição era o próprio João Batista, que agora estava na prisão. Em outro momento dessa oposição ao reino de Deus, estão nas palavras de Jesus. As pessoas da época diziam que João Batista, pelo fato de não jejuar e não beber vinho, estava possuído e dominado por um demônio. Está aí no versículo 18. E ele, Jesus, era um comilão e beberrão, além de ser um amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. E, portanto, era aquele que não merecia respeito
como também não merecia ser ouvido. E aí chegamos ao nosso texto. E o que vemos? Vemos também aí uma forte oposição à mensagem do Evangelho de Cristo. E diante disso, os seguidores de Jesus poderiam perguntar: será que Deus ainda está agindo, atuando, está aqui presente diante de toda esta oposição, diante de todo este mal que Jesus e seu Evangelho estavam sofrendo? Hoje nós perguntamos a mesma coisa. Deus ainda está aqui neste mundo, atuando, ou largou de mão a humanidade? Perguntamos isso quando nós assistimos o seu Evangelho sendo negado, sendo modificado conforme as ideologias do mundo, Jesus sofrendo tristes oposições em teatros, filmes, sendo ridicularizado e desmoralizado, como foi no último carnaval. E aí o povo cristão pergunta: seria o coronavírus, o Covid-19, um aviso severo de Deus? Isto é só para pensarmos, não vamos entrar no mérito da questão. Para o povo cristão e temente a Deus, talvez poderíamos dizer que há uma resposta de Jesus. Sim, Deus ainda está agindo. Está agindo em meio a esta aversão, oposição e perseguição ao Evangelho e ao Filho dele. Por isso nós olhamos esse versículo 25 e aí conseguimos em parte entender as palavras de Jesus. Por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra. Seria porque sempre haveria aversão e perseguição ao Evangelho? Seria também porque o homem é inimigo declarado de Deus e de suas palavras? Portanto, seria o nosso clamor hoje usando essas palavras de Jesus? Se não, vejamos. Esta exclamação de Jesus foi feita em meio a todo um contexto conturbado de oposição, aversão e perseguição ao Evangelho, da própria prisão de João Batista, esse mensageiro de Deus, das pessoas eclesiásticas judaicas ali, que falavam mal do reino de Deus, de Jesus e do próprio profeta João Batista. E aí vemos Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Essa é uma confissão que Jesus quer deixar bem clara e bem viva em seus ouvintes. Deus é mais forte, é mais poderoso do que todas essas oposições, aversões e perseguições, porque Ele é o Senhor do céu e da terra. Diante de tudo isso, queremos destacar ainda os versículos 28 e 29 de Mateus 11, quando disse Jesus: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Aqui Jesus está falando para aqueles sobre quem foram colocadas pesadas cargas. Mas que cargas seriam essas? Sobre o que Jesus de fato estava falando? Na época dele, essas cargas foram, além dos pecados, as inúmeras leis que existiam. Jesus recriminou a liderança religiosa judaica daquela época por causa dessas pesadas cargas. Essas leis que eram colocadas sobre o povo. Leis que nem eles próprios conseguiam cumprir. Portanto, Jesus está falando sobre aqueles que estão carregados. Não apenas por causa dos seus pecados, mas também sob o jugo das leis. E ele diz: eu vos darei descanso. São palavras de carinho, de compaixão, de misericórdia, consoladoras, que Jesus está dirigindo ao povo. Que povo? Povo oprimido, desorientado, cansado. Ele mesmo disse em Mateus 9,36,
um povo que estava aflito e exausto como ovelhas que não têm pastor. Meus prezados irmãos e irmãs, hoje o peso das inúmeras leis não nos incomoda mais tanto, não. E o que aconteceu? O apóstolo Paulo explica o que aconteceu. Veja, ele diz em Colossenses 2,14, Jesus anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Jesus nos deixou basicamente uma lei que a gente chama a lei do amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Porém, o que pesa sobre nós e atrapalha a nossa vida de obediência, fidelidade e comunhão com Deus, e que pode até levar as pessoas à condenação, é o pecado. Por isso Jesus adverte e convida dizendo: venham a mim, todos vocês, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Venham a mim. Somos incapazes de viver uma vida correta e pura, de obedecer a essa ordem de Jesus. Sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai do céu. Mateus 5,48. Por causa dessa mancha do pecado que temos dentro de nós. O pecado é nosso maior opositor para uma vida consagrada e perfeita. Nós temos grandes dificuldades em sermos luz do mundo e de brilhar a nossa fé diante das pessoas. Temos grandes dificuldades de sermos fiéis à sua palavra e à sua igreja. Por isso, nossa única chance, nossa única esperança é e sempre será Cristo. Ele nos capacita, nos ajuda e nos convida a vivermos em humildade e pureza. Lembrando sempre que Jesus não coloca sobre nós um peso maior do que nós possamos carregar. E numa linguagem mais simples, ele diz assim: os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, barbada, né? E a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Quando o apóstolo Paulo lamenta a ação do pecado em sua vida e vê que não tem a mínima chance de vencer sozinho a sua natureza pecaminosa, ele lamenta, se rende e se entrega nos braços de Jesus, dizendo: como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo pecaminoso, que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 7, 24 e 25. Paulo está nos representando nessas palavras? Eu creio que sim. Por isso é sumamente importante lembrar sempre do arrepender-se. E quando acontece o arrependimento, lá está Jesus, de braços abertos, nos convidando para descansarmos nele, pois já não há mais esse peso do pecado. Ele nos aconselha dizendo: vá e não peque mais. Por isso que o arrependimento não é quando nós choramos, mas quando nós mudamos. E na busca da perfeição, o arrependimento e a luta constante contra o pecado e contra as tentações torna-se necessário e diário. É a marca do cristianismo. É lastimável quando se vê pessoas que não têm mais essa preocupação, que não buscam mais essa perfeição e não lutam mais internamente contra o pecado e contra as tentações. E ainda muitas vezes perseguem e se opõem contra o Evangelho de Jesus Cristo e contra a igreja dele. É como Jesus disse certa vez: quem comigo não ajunta, espalha. Prestem agora bem atenção para essas palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 3, 12 a 14. Diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição,
mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pense nisso e que Deus sempre nos ajude nessa batalha, nessa luta contra o pecado e as tentações. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Tenham todos um bom domingo, abençoada semana, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau.